Não existe lógica, só existe jogo lógico. Quando a gente fala de lógica, a gente parte do princípio que alguém desenvolve um determinado discurso lógico. Mas a gente tem que entender que a vida, a gente vai chamar de realidade, fatos, acontecimentos, problemas, realidade, é uma coisa que está fora do ser humano, está do lado de fora. E isso que está do lado de fora tem uma lógica própria que independe do humano. Se não existir nenhum ser humano na Terra, determinadas coisas têm a sua própria lógica, que independe da intervenção humana. A forma que os raios se formam, as nuvens, a chuva, os rios que correm, todos os animais, as forças, tudo, absolutamente tudo, tem uma lógica própria. Em um determinado lugar que chove numa determinada época, em que determinada época não chove, e se acontecer determinada coisa chove mais, chove menos, um vulcão que entra em erupção, outro vulcão que não entra, por que entra, quando entra, quando acontece um terremoto e aí vem uma tsunami, ou que cai um meteoro, tudo tem uma lógica. Então essa lógica não humana, a lógica da vida, é uma lógica que independe do ser humano. Depois tem a presença do ser humano na Terra e o desenvolvimento de novas tecnologias, de megalópolis, de grandes aglomerações. Então a gente começa a ter uma outra lógica, que é a lógica da sociedade humana, a lógica de cada indivíduo, como cada indivíduo desenvolve doenças, como cada indivíduo responde a determinadas coisas, dependendo do seu temperamento, DNA, formação cultural, formação, estrutura óssea, gênero, opção sexual, religião, e aquilo vai gerar uma nova lógica. São várias lógicas. E depois você tem também a lógica dos grandes coletivos, né? Que você, apesar de cada um ser cada um, você tem coisas que acontecem com a sociedade como um todo. Revoluções sociais, guerras, revoltas, criação de moda, adesão a determinado produto, determinado serviço, rejeição a pessoas, rejeição a produtos, demandas. E isso também tem lógica. Fora do ser humano individual, fora das teorias. Então o que é a procura da lógica? A procura da lógica é uma aproximação com essa lógica da vida. Então não existe uma lógica externa. Não existe uma lógica externa pura, porque a lógica externa ela não está registrada, documentada, ela não está alinhavada. Ela existe de maneira independente, e não existe uma lógica humana que não se remeta a essa lógica externa. Então a gente não tem duas lógicas, quer dizer, nós temos duas lógicas, e quando a gente fala de lógica, a gente está falando não é de lógica, é de jogo lógico. Um jogo lógico entre o
que não é registrado, o que é a lógica da vida e a lógica humana. São duas coisas separadas. Então, quando a gente fala que determinada coisa não tem lógica, é porque o jogo lógico foi mal feito, né? Você, evidentemente, você vê que aquilo que está se dizendo, quando você vai comparar a lógica humana com a lógica da vida, a coisa tem um buraco, está se jogando, mas a bolinha não volta. A pessoa vai lá, cria uma literatura qualquer, um texto qualquer, e diz que o mundo é assim, 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 que tem que se fazer assim, assado, né? Religiões, ideologias, hipóteses, e aí quando você vai ver, isso não bate com a lógica da vida, está longe, e aí você diz, não, isso aqui não faz muito sentido. Então é um jogo lógico. Esse jogo lógico é de baixa qualidade, porque você, quando você vai olhar para as coisas, você não sustenta as coisas. E eu acho que é isso que se define como lógica. Então a gente não está trabalhando com lógica, a gente está trabalhando com um jogo lógico, e todo o objetivo é um jogo lógico. As coisas têm que ter um resultado, as coisas da vida, e a partir daí você aumenta a eficácia do jogo lógico. Um jogo lógico de baixa qualidade é aquele que um artista, por exemplo, quando ele se expressa, ele está tentando representar, quando ele faz um quadro impressionista sobre uma determinada montanha, ele está registrando aquela montanha. Então ele está tentando fazer um registro, mas ele não está tentando explicar o movimento do vulcão, que é aquela montanha, como é que ele entra em erupção, quando ele entrou, de que maneira, para que lado que ele entra em erupção, qual provavelmente vai ser a próxima erupção. Então aí ele vai começar a fazer um jogo lógico. Ele vai precisar ter instrumentos de medição, olhar para a história, analisar temperatura, e aí ele vai fazer as predições que ele possa fazer. Eu acho que isso aí é um salto quântico de percepção e de avaliação quando você vai analisar determinado argumento ou hipótese. Você estará falando de lógica.